E aí galera, beleza? Hoje é uma data muito especial, pois nessa mesma data e nesse mesmo horário que está estreando esse vídeo, só que há 5 anos atrás eu estava aqui no Observatório da USP de São Carlos apresentando a palestra Zoeiras Astronômicas, que também foi divulgada com o nome de Astrofarsas. Essa foi uma das melhores apresentações que eu já fiz. E para comemorar isso, eu decidi trazer o conteúdo dessa palestra nesse vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, galera, só deixar um aviso antes, né, que todas as brincadeiras, notícias falsas que eu fizer durante o vídeo, elas serão justificadas e corrigidas, né? Então, não precisa me chamar de burro, né? Por favor, não me chame de burro, né? Eu sei que a vontade vai ser grande, mas logo em seguida eu vou explicar e falar o que tá errado. O intuito principal desse vídeo não é divulgar a informação errada. Talvez caçoar um pouquinho das informações erradas. Mas antes de começar... Lhes apresento o roteiro da apresentação. Começamos, com a abertura astronomicamente perfeita que vocês acabaram de ver. E daí vamos falar da Terra plana, que não poderia ficar de fora, né? Essa teoria tão famosa aí e tão bem fundamentada, né? O formato da Terra, a Lua holograma, essa aqui é boa, viu, galera? A farsa, né, da ida do homem à Lua, as premonições astronômicas, um tópico só sobre a existência de ETs, né? E vamos terminar com a Via Láctea. Em seguida, apresento os créditos e encerramentos como de costume. Então, bora lá falar sobre a Terra plana. Agora vamos às evidências dessa teoria. Eu vou ser o terraplanista que vou acompanhar vocês, mostrando que essa teoria realmente faz sentido. Bom, a primeira evidência, a principal evidência, é que é tudo uma conspiração da NASA. A NASA quer que você acredite que a Terra é redonda. E, por favor, não caiam nesse golpe. Imagens, elas não apresentam curvatura. Aqui nós temos uma imagem tirada da Terra, uma imagem real. Você pode ver que ela não apresenta curvatura nenhuma. A Terra é plana. As imagens que eles mostram pra gente é tudo Photoshop edição. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem... Aqui temos a versão GoPro da mesma imagem, só que agora tirada com aquelas lentes olho de peixe, Então você consegue ver a curvatura. Aí você vai conseguir enxergar a curvatura mesmo em tudo quanto é foto, Outra evidência dessa teoria é que eles usam a gravidade para falar que o formato da Terra deveria ser redondo. E não é bem assim, a gravidade não existe desse jeito. As coisas naturalmente caem para baixo. E além disso, eles têm a pachorra de dizer que a Terra, que seria esse negócio redondo, está girando a 1.700 km por hora. Seria impossível uma bola giratória nessa velocidade as pessoas ficarem dentro da Terra. A água mesmo ela não ficaria aqui na Terra. Então, seria um negócio muito louco de se explicar isso, esse formato, Por isso que nessa teoria da Terra plana, a gente acredita no muro de gelo, que é a Antártida, o que o pessoal chama de Antártida lá. Eles falam que existe esse continente ali só de gelo, mas na verdade aquilo tudo ali é um muro que segura a água e daí ela não vaza. Aqui nós temos um GIF com um modelo perfeito da Terra plana e vocês podem ver ali toda a sombra que explica o dia, a noite, a lua. É um modelo perfeito, assim, sem erros. E vocês podem fazer um experimento aí vocês mesmos, pegar uma régua, jogar ela no horizonte, assim você vai ver que ela vai se encaixar perfeitamente, provando que a Terra é plana. E, no caso, se você pegar e curvar a régua mesmo, para tentar encontrar curvatura, você vai ver que ela não se encaixa de jeito nenhum. Então, temos aí a imagem de cima, provando o verdadeiro formato da Terra, e a imagem de baixo, mostrando que esse modelo da curva, da bola aí é totalmente errado, Bom, agora que vocês já viram, as evidências dessa teoria, eu vou sair do personagem e vou falar das falhas dessa teoria. Primeiramente, vamos começar, explicando esse GIF, que o pessoal fala que é a representação ideal da Terra plana, Em um mundo plano, nós veríamos o Sol e a Lua, aí, nesse caso, o tempo todo. Por mais que eles estivessem longe no céu, eles estariam no nosso céu o tempo todo. A gente não teria um pôr do Sol, um nascer do Sol, nascer da Lua. A gente não veria essas coisas acontecerem. E outra, que a iluminação aí tá toda torta, não tá muito conexa. Por exemplo, o Sol ali na Índia, ele ilumina a África, ilumina ali parte da Austrália, e não ilumina, por exemplo, o México, que está na mesma distância, questão ali da iluminação. E ele também iluminaria, o Sol também iluminaria a Lua todo o tempo. E, para quem não sabe, a Lua não possui luz própria, por isso que nós temos as fases da Lua. Então, nesse caso, nesse exemplo, a Lua apresentaria várias fases, diferentes fases, dependendo de onde você estivesse na Terra.
E o que não acontece, né? Em um mesmo dia, é a mesma fase da Lua para todo o mundo, né? Todo mundo vê a mesma fase da Lua no mesmo dia. O que não aconteceria aqui, né? Uma prova histórica, né? Um grego, né, chamado Eratóstenes, ele provou lá em 250 a.C. que a Terra possui uma circunferência, né? Então ele fez observação na mesma data e mesmo horário em duas cidades diferentes. Enquanto na primeira ele via o reflexo do Sol bem no fundo do poço, na segunda ele via sombras nas construções. Daí, por meio de umas relações trigonométricas ali, ele conseguia calcular a circunferência do nosso planeta, né? Uma coisa que os terraplanistas falam bastante é que todas as imagens que têm curvatura são Photoshop, edição, e nós temos uma imagem que foi tirada antes mesmo da existência do Photoshop, que foi em 1990, né? Essa imagem que eu tô falando é uma imagem de 1948, que ela foi tirada por um foguete, e é importante ressaltar que o foguete estava a 100 km acima da superfície para conseguir enxergar essa curvatura, porque a Terra é muito grande, você não vai conseguir olhar no horizonte da praia e provar a curvatura da Terra. O máximo que você vai enxergar no horizonte da praia são embarcações sumindo e aparecendo, até mesmo o nascer e pôr do sol, né? O que não faz sentido em uma terra plana, né? Ou seja, o sol tá entrando na água e saindo, não faz nenhum sentido isso. Uma coisa que os terraplanistas falam bastante é que a gravidade ou ela não existe ou ela não se comporta dessa forma como Newton explicou. Então, para eles, Newton era um farsante, certo? Mas a gente tem que levar em consideração que tá tudo indo para o centro da Terra, então faz sentido falar que as coisas estão caindo. Mas não que a água escorreria da Terra ou as pessoas não ficariam aqui na Terra, elas cairiam, né? Todas elas estão indo para o centro da Terra. Por isso que a gente não sai voando aí pelo espaço, né? A gente sempre tá com o pé no chão na Terra, porque sempre a gravidade vai estar puxando a gente. A questão da bola giratória 1.700 km por hora pode ser explicada por uma lei de Newton também, né? Que é a inércia. No caso, quando você está em um ônibus, por exemplo, você pode perceber a velocidade dele quando ele freia, certo? Mas enquanto você está andando no ônibus, você não percebe a velocidade que ele tá, porque você está indo junto com o ônibus. Dessa mesma forma, a gente pode falar que a Terra sim está girando a 1.700 km por hora, e a gente não percebe por causa que a gente está girando junto com ela, né? A gente só perceberia essa velocidade se a Terra parasse do nada. Aí sim a gente seria lançado para o espaço, a água também seria lançada de alguma forma. Se acontecesse algum evento que parasse a Terra, a gente teria essa percepção dessa velocidade. Outra coisa que prova que aquele modelo que eu apresentei anteriormente está errado é que existem rotas aéreas envolvendo a passagem pela Antártida. Naquele modelo, né, uma viagem, por exemplo, do Chile para a Austrália demoraria muito mais do que só passando ali pela Antártida, né? E uma viagem, por exemplo, para a Europa ali seria muito mais rápida do que essa viagem que eu acabei de falar. Agora vamos para o próximo tópico, que é o verdadeiro formato da Terra. Agora que já falamos, né, da Terra plana, vamos falar de alguns modelos famosos aí que andam aparecendo na internet de vez em quando. Bom, Terra plana, né, que acabamos de ver, mas tiveram algumas páginas, né, também no Facebook que fizeram tanto sucesso quanto a própria Terra plana. A Terra rosca, Astronomia Zetética, a Terra lâmpada, Astronomia Zetética, a Terra cônica, Astronomia Zetética, toda astronomia zetética aqui, né. Tem gente também que acredita que a Lua é habitada, né, a Terra é uma mentira. Ou, por exemplo, a Terra Velociraptica, a Astronomia Jurássica. Bom, e tem um modelo, né, que não é da internet, né, mas muita gente acreditou lá por volta do século XVII. Algumas pessoas surgiram algumas informações assim, dizendo, né, que a gente vivia caço numa tartaruga, né. É muita viagem, imagina a tartaruga andando aí pelo espaço, não faz sentido nenhum também, né. Mas, tirando esses modelos todos exóticos, né, tem um modelo específico que vem e aparece de vez em quando na internet e o pessoal acha que é verdade, que é o geoide. O geoide, ele é um modelo, sim, da Terra, né? Ele representa a Terra, só que ele não é um modelo do formato da Terra em si, né? Tem muita página que fala, o geoide é como seria a Terra se não tivesse água, ou é o verdadeiro formato da Terra, ela não é totalmente esférica e tudo mais. O geoide, né? Ele foi criado por Gauss, e a gente pode dizer que é um modelo gravitacional, porque ele mostra o campo gravitacional na Terra em diferentes regiões do planeta. E nesses modelos, né, eles fazem o quê? Eles elevam um pouco, né, as cores quentes, então o vermelho fica elevado, enquanto as cores frias, né, azul, eles afundam na superfície. Então, dependendo da escala que você estiver utilizando, esses modelos eles deformam muito a Terra e ela fica com aquele formato todo feio que eu mostrei anteriormente.
Mas então, né, se esse não é o modelo, né, do formato da Terra, qual que é o verdadeiro formato da Terra? Então, aqui está o verdadeiro formato da Terra. A gente pode falar que a Terra é uma esfera e ela é tão lisa quanto uma bola de bilhar. Por quê? Porque o ponto mais baixo da Terra é as Fossas da Mariana, lá com 11 quilômetros de profundidade, e o ponto mais alto da Terra é o Monte Everest, com 8,8 quilômetros acima do nível do mar. Ou seja, se você pegar ali, nós temos, né, do ponto mais baixo para o ponto mais alto, um pouco menos de 20 quilômetros, né? E se você comparar 20 quilômetros com 13 mil quilômetros de diâmetro da Terra, isso aí não dá nem 1%. Então, se a gente pudesse, né, pegar a Terra, diminuir ela de alguma forma, né, até que ela coubesse na nossa mão, a gente podia jogar ela na mesa de sinuca e jogar bilhar com a Terra. Agora nós vamos para a próxima teoria, que é a teoria da Lua holograma. Da mesma forma, né, que na teoria anterior eu vou defender aqui a teoria Lua holograma, porque ela é uma teoria válida e todos os argumentos são ótimos, né? Tudo começou quando a gente começou a utilizar filmagens, né, com câmeras de alta resolução, e nessas filmagens apareceram o que seriam ondas, né, falhas na transmissão, né, falhas na imagem da Lua, né? E ele falou assim, mas como que pode, né? Vocês podem ver aí que aparecem umas ondinhas, né, umas falhinhas ali na imagem da Lua, né? Muita gente fala assim, isso aí é problema da câmera, é algum problema da filmagem, mas não, gente. Isso aqui a gente filmou e não foram uma câmera, foram várias câmeras que filmaram e deram essas pequenas ondinhas aí. Mas a gente tem outra coisa que a gente não leva em consideração quando a gente olha para a Lua, que é sim o tamanho da Lua em relação à Terra, né? Se você for ver outros planetas, né, do Sistema Solar, como por exemplo Júpiter, né, ele tem algumas luas ali, mas essas luas são bem pequenas, né? Tipo, comparado com Júpiter. Agora outro planeta, por exemplo, Saturno. Saturno aqui embaixo. Olha o tamanho das luas. Saturno é gigantesco, né? E agora Urano, né? Urano aí do lado. Olha o tamanho comparado ao planeta, né? Marte, até Marte, né? Tem lua, né? Mas olha o tamanho minúsculo, né, da lua, né? Agora a Terra é essa palhaçada aí. Olha o tamanho da lua da Terra. Isso aqui não faz sentido. Como que nas outras é tudo minúsculo e nessa aqui é mais... Como que nos outros casos a lua é tudo pequenininha e aqui nós temos uma lua gigantesca dessa aí? Só pode ser um holograma. Alguém está projetando essa lua lá, deve estar escondendo alguma coisa. Deve ser uma nave ou alguma coisa assim, alguma conspiração aí da NASA. Só pode ser. Galera, por si só, essa teoria já é bem viajada, é bem difícil provar, é bem difícil acreditar nessa teoria, considerando que a Lua já está aí há tanto tempo, tem tantos registros históricos falando da Lua, o calendário foi inventado com base nas fases da Lua. Então fica um questionamento aí, quem estaria projetando a Lua, por que estaria projetando, mas de qualquer forma vamos falar das falhas dessa teoria. A primeira prova contra essa teoria maluca aí, a gente aprende no fundamental, que são as marés. A gente sabe que diariamente a gente tem maré alta, maré baixa, e que a Lua influencia gravitacionalmente a água aqui na Terra. Se a Lua fosse só uma projeção, isso não aconteceria. Outra prova, né, são as várias missões que a gente já fez para a Lua e já tiramos várias fotos que comprovam a superfície lunar. Outra coisa que eles falam também é do tamanho da Lua em relação à Terra, né? Comparado a outros planetas, realmente, a Lua, nossa Lua, é muito grande comparado à Terra. Só que, se a gente considerar um planeta anão aí chamado Plutão, ele tem a Caronte, que é uma lua que o diâmetro dela é quase 2/3 do diâmetro de Plutão. Então, no espaço, a gente pode falar que realmente tamanho não é regra. Tanto que temos alguns sistemas planetários com planetas gigantes orbitando estrelas menores que o Sol. E dessa forma, né, a gente pode falar que a gente é privilegiado por ter uma lua tão grande assim no nosso céu. Imagina se essa lua fosse de outro planeta, sei lá, por exemplo, de Vênus, e não fosse nossa. Imagina que sem graça a gente olhar para o céu, principalmente o noturno, né, e não ver a lua brilhando, né? Como seria chato. Agora vamos para o próximo tópico, que eu só falando do tópico eu já vou destruir totalmente essa teoria aqui que eu acabei de falar, que é a ida do homem à Lua, né? Realmente fomos à Lua? E para começar esse tópico, eu já vou dizendo que realmente não fomos à Lua. Nós temos várias provas de que foi tudo uma armação da NASA. A gente pode ver, por exemplo, nas fotos que eles mostraram pra gente da superfície lunar e não tem estrela nenhuma. Sabe por quê? Porque seria impossível eles conseguirem mapear todo o nosso céu noturno no estúdio de gravação, no cenário. Isso ia ser muito difícil para eles fazerem. E outra coisa, né? A bandeira americana ali, ela balança sem vento nenhum. Isso aí, muito estranho.
A gente sabe que a Lua mesmo não possui atmosfera, né? Eles mesmos falam que a Lua não tinha atmosfera, daí do nada a bandeira aparece balançando lá. E também, outra coisa, um programa espacial desse tamanho aí seria muito caro. Eles não iam investir tanto dinheiro num programa espacial desse. Então, dessa forma, é muito mais fácil eles fingirem, né? Fazerem gravações que eles foram para a Lua. Uma prova dessas gravações é que existe um filme, né, que se chama 2001, que foi lançado um ano antes mesmo da ida do homem na Lua. Então, eles já tinham recursos suficientes para conseguir forjar tudo aquilo, montar o cenário bonitinho, depois gravar e falar assim, olha só, o homem está lá na Lua. Outra coisa também que a gente pode falar é as sombras, que elas apontam para locais diferentes, ou seja, ali os refletores ali estavam muito mal posicionados, não apontavam para a mesma direção, e daí tivemos sombras em direções opostas ali, né? Você pode ver a sombra ali do módulo, né, da carcaça que eles usaram para ficar lá, tá apontando para uma direção e as pedrinhas aqui tudo para cá, é os refletores do cenário ali acabaram entregando essa farsa. Fora que essa farsa toda, né, foi só para enganar a União Soviética, né? Eles fizeram todo esse movimento, né, conseguiram, né, enganar eles e estão aí até hoje, né, como se fossem os donos do mundo. Outra coisa também que o pessoal passa despercebido são algumas fotos que vira e mexe aparecem na internet. Por exemplo, essa foto aqui de uma fonte muito confiável da internet que eles me mandaram no momento ali que eles estavam gravando, passou um gato ali na hora. E daí ficou evidente, né, que um gato estava ali passando no cenário. Eles não viram o gato entrando, tiraram uma foto lá e ainda ficou de prova aí, né? Ridículo, né? Mas afinal, a grande pergunta é, né, se realmente, né, se fomos à Lua, se temos capacidade de ir para a Lua, por que a gente ainda não foi no Sol, né? Abram seus olhos, pessoal. Eu acho que essa aqui eu me empolguei, né? Mas vamos falar, né, das falhas dessa teoria. E tem muita falha. E começando, por que as estrelas não aparecem no fundo, né, das imagens da Lua? Um argumento que a gente tem aqui é que a superfície lunar ali, ela tá iluminada, né? Então isso aí já ofusca bastante as estrelas, né? E para piorar, as câmeras que eles usaram nessas missões eram câmeras de baixa exposição. Aqui mesmo, quando a gente vai tirar uma foto do céu noturno, tem muitas câmeras ali que a gente deixa um tempinho para ela conseguir captar mais estrelas possíveis, né? E não é o caso dessa câmera que eles usaram na missão. Então, juntando esses dois fatores, ia ser muito difícil aparecer uma estrela, por isso que a gente não vê nenhuma estrela ali na imagem onde estão aparecendo os astronautas. É engraçado que eles usam o argumento da bandeira, né, como se realmente fosse uma falha deles, né? Eles colocaram um ventilador ali para balançar a bandeira, sendo que não tem vento na Lua, né? Eles conseguiram falhar nisso. Mas vocês podem ver aí na imagem que a bandeira ela tem duas hastes, uma haste que está fincada no solo e a outra que é só para segurar a bandeira. E essa impressão, né, do vento batendo, na verdade é um amassado, a bandeira ali tá amassada, que é para ela ficar bonita nas fotos, né? Então ali, ó, você vê que atrás e de frente, né, ela tá no mesmo formato. Quanto ao erro de gravação, né, deles colocarem vários refletores para direções opostas, né, no cenário. Bom, gente, essa aí é a superfície da Lua, né? E esse negócio das sombras apontando para direções diferentes é por causa do relevo da Lua. É mais uma questão de ângulo que foi tirada essa foto. Daí realmente parece que as sombras estão para direções diferentes. Eles falam que eles conseguiram enganar a União Soviética. Uma coisa bem engraçada é que a União Soviética também não se deu por vencida, não. Ela também estava ali procurando falhas, e se tivesse alguma falha, a União Soviética ia apontar. Só que os americanos eles trouxeram rochas lunares, né? Rochas lá da Lua, e os soviéticos tiveram acesso a essas rochas também. E daí eles estudaram e eles viram que aquelas rochas não poderiam ter vindo da Terra. Então, a União Soviética, que seria esse contraponto, que fariam de tudo para provar que os americanos não foram na Lua, eles também tiveram provas de que eles foram. Se realmente tivesse alguma coisa suspeita, né, em todas essas provas que eles apresentaram pra gente, né, de que eles foram pra Lua, a União Soviética seria a primeira a dizer que eles realmente não foram. Uma coisa bem legal, né, que eles deixaram alguns objetos na Lua com um telescópio bem potente, né, você consegue enxergar alguns deles. E uma das coisas muito legais que eles deixaram lá é esse espelho que vocês estão vendo aí na imagem da esquerda, que eles usam para medir a distância da Terra para a Lua, através de experimentos jogando laser, né, então eles conseguem ver por meio da velocidade da luz quanto tempo demora para o laser voltar, e daí eles conseguem calcular com exatidão e por meio disso calcular a distância da Terra à Lua. E uma coisa, né, que muitos ignoram é que se isso tudo fosse uma mentira, tudo isso fosse uma farsa, seria a maior mentira da história, pois 500 milhões de pessoas estão envolvidas, desde outros funcionários, parentes de funcionários. É muita gente que estava envolvida nessa missão, em todos os processos, em todas as etapas, equipes diferentes que foram envolvidos nessa missão. Então, vocês acham mesmo, né, que com esse tanto de gente envolvida, se isso tudo fosse uma farsa,
uma dessas pessoas aí, nem que fosse o primo invejoso do cara que fingiu pisar na Lua, ele ia dar com a língua nos dentes e toda a verdade viria à tona. Então, seria impossível eles manter uma mentira assim por tanto tempo. Bom, galera, acredito que eu já trouxe provas suficientes de que o homem realmente foi na Lua. Só desse passeiozinho eu poderia ficar aqui falando 1, 2 horas e eu ainda ia deixar conteúdo de fora. Dito isso, vamos para o próximo tópico da apresentação, que são as premonições astronômicas. Você que está assistindo esse vídeo, com certeza já se deparou com alguma premonição astronômica. Alguma notícia falando que o mundo ia acabar, ou alguma coisa muito sensacionalista. Mas mesmo antes da internet surgir, essas premonições já existiam. E eu vou falar de algumas dessas premonições famosas. Vamos começar com a Europa em 1666. Para muitas pessoas, o número 666, e tem muito a ver com a religião também, acredita que isso está relacionado a alguma coisa do mal, coisa do demônio. E nessa época, já estava acontecendo a peste negra. E nesse mesmo ano, aconteceu um grande incêndio em Londres. Isso foi motivo mais do que suficiente para as pessoas perderem a cabeça, falar que era o fim dos tempos, que o mundo ia acabar, que todos os humanos iriam morrer. E cá estamos nós, né, vivinhos, e o mundo não acabou. Só queria fazer uma observação, que o legal de reapresentar essa palestra é que da primeira vez que eu apresentei, ninguém que assistiu a palestra tinha vivenciado uma pandemia. Em 2020, todos nós fomos submetidos a uma. Em 2018, eu enxergava essa premonição como mais uma premonição boba. Mas hoje em dia, a gente consegue pelo menos entender o medo das pessoas e o que isso faz, né? Como que a gente se sente frágil nessas situações. Pois mesmo durante a pandemia do Covid, tinha gente que era anti-vacina. Gente que não queria se vacinar, pois tinha medo da vacina. E isso faz até a gente refletir um pouco de quão longe chega a ignorância do ser humano. Lembrando que, diferente do Covid, a peste negra, né, durou séculos. Ela ia e voltava. E de lá pra cá, a medicina avançou bastante. E a globalização ajudou isso. Ainda bem, né? Que bom que, independente de pessoas com esses pensamentos tortos existirem, ainda vão existir pessoas bem intencionadas que não se apoiam apenas em teorias e intuição, mas sim na ciência. E são essas pessoas e esses trabalhos, desenvolvidos por elas, que nós devemos nos agarrar. Continuando, vamos falar do cometa Halley e sua passagem em 1910. Para quem não sabe, o cometa Halley ele passa perto da Terra a cada 76 anos. Então, em 1910, eles já sabiam que o cometa Halley ia retornar, mas eles já tinham registro de aparições anteriores do cometa Halley. Só que dessa vez foi diferente, pois os cientistas descobriram que a Terra passaria pela cauda do cometa. Aí já começaram a olhar para o cometa de uma outra forma, né? Afinal, o que tem na cauda do cometa? Daí descobriram que tem cianógeno na cauda do cometa. E cianógeno é um gás tóxico. Então as pessoas ainda estavam com um pouco de dúvida. Afinal, o que vai acontecer? Algumas pessoas já estavam prevendo o pior. Até que ele apareceu. O nome dele é Camille Flammarion, um astrônomo renomado, um astrônomo que fez várias observações de Vênus, um astrônomo muito conhecido, premiado, até que ele deu o depoimento com as seguintes palavras: o gás irá impregnar a atmosfera, possivelmente extinguindo toda a vida na Terra. E isso foi espalhado para um monte de jornal famoso. Várias pessoas começaram a divulgar essa informação, esse depoimento. E dessa forma virou caos. O tanto de gente querendo se prevenir, estocando vento. E não é à toa, né? Depois do depoimento de um astrônomo renomado, as pessoas tinham que ficar com medo mesmo, né? Então muitos oportunistas aproveitaram para vender máscara de respiração, pílulas anti-cometa. Isso aqui é muito engraçado, né? Vender pílulas anti-cometa. Tiveram até relato de pessoas estocando ar em potes para depois que o cometa passasse. Enfim, o cometa passou e ainda estamos vivos, né? E não só isso, o cometa passou mais uma vez depois também e ainda estamos vivos. Agora vamos falar do cometa Halley-Bopp, né? Que quando ele estava mais perto do Sol, aqui na nossa vizinhança, ele era um cometa muito lindo. A gente conseguiu ver ele a olho nu por 18 meses. E o momento que ele ia passar mais perto da Terra foi ali no comecinho de 1997. E apesar desse cometa ser lindo, ele é lembrado por uma das histórias das piores premonições que já fizeram, que é a dessa seita Heaven's Gate, que seria algo muito religioso relacionado com o céu. Nessa época, o fundador dessa seita, que eu vou chamar ele aqui de Applewhite, ele convenceu todos os seus seguidores que junto ao cometa tinha uma nave alienígena. E a única forma de entrar nessa nave e escapar da Terra seria cometendo aquela palavra que eu não posso falar aqui, que começa com essa, que vocês sabem qual é. E alguns dias depois desse cometa ter passado próximo à Terra, todos os membros da seita, incluindo o fundador, foram encontrados mortos em uma chácara.
E é válido lembrar que nessa época as pessoas também acreditavam que o mundo ia acabar perto dos anos 2000, tinham várias teorias mirabolantes, e esse não é o único exemplo de seita que temos aqui que comete essas atrocidades perto dessas datas. Agora, uma das premonições mais famosas aí, 2012 teve até filme, e tudo isso porque o calendário maia acabava em 2012. Mas uma coisa que eles não consideraram é que o fim desse calendário não necessariamente retratava o fim do mundo. Esse calendário ele foi baseado em ciclos solares. Assim como a gente baseia, por exemplo, os meses do nosso calendário nas fases da Lua e o ano na trajetória da Terra ao redor do Sol, dessa forma, né, esse ciclo ele acabava no dia 21 de dezembro de 2012. Então, a partir desse calendário, ele poderia ser reutilizado, começando um novo ciclo ali a partir do dia 22, e daqui a aproximadamente 5.100 anos, ele encerraria novamente. Então muita gente ficou com medo por causa de um fim de um calendário. Teve diversas teorias, inclusive falando que asteroides iam chegar aqui com tudo, planetas vizinhos iriam explodir ou bater aqui na Terra. Então foi tudo quanto é teoria. Então tiveram vários filmes, séries, documentários falando do fim do mundo em 2012. De certa forma, eu acho que é até bom você fazer uma premonição do fim do mundo, e daí se você quiser vender um produto com esse tema, as pessoas vão comprar porque elas vão acreditar que realmente não vai ter mais nada depois daquilo, né? Você faz dinheiro ali em cima da pessoa que ela acha que vai acabar o mundo, então ela vai gastar dinheiro com qualquer coisa. Daí nesse caso eu acho que até faz sentido, né? Você fazer um filme com o tema de fim do mundo. Das teorias que estão aí atualmente na internet. São várias, elas vão e voltam várias vezes, desde alinhamento dos planetas. Falam que esses alinhamentos poderiam causar terremotos aqui na Terra, o que não é verdade, porque os terremotos mesmo, tsunamis aqui, ocorrem independente de estar passando perto de algum planeta. Eclipses, isso é triste porque em pleno século XXI, a gente tem conhecimento de que eclipses ocorrem todo ano. Em média, 2 solares e 2 lunares, né? Não é porque a Lua vai tapar o Sol ou a Lua vai ficar vermelha que o mundo está acabando, né? Quanto à inversão dos polos magnéticos, eles falam que este evento poderia enfraquecer o campo magnético da Terra, deixando a Terra vulnerável às rajadas solares. E isso poderia extinguir a vida na Terra, ignorando completamente que a Terra já passou por várias inversões quando a vida já existia na Terra. Também temos o Nibiru, que seria um outro planeta do sistema solar aí, que ele vai passar aqui perto da Terra, vai trazer os reptilianos, enfim. É muita viagem. Alguns astrônomos, né, estão procurando aí um nono planeta. Eles já adiantam de antemão que esse planeta é o Nibiru e que ele vai vir aqui em rota de colisão com a Terra. Ou ele vai desorganizar todo o sistema solar. É teoria atrás de teoria, tem tanta teoria que... E também tem os asteroides, né? Todo ano vai ter um asteroide em rota de colisão com a Terra. Pelo menos eles falam isso. E para mostrar que o que eu tô falando não é exagero, eu vou mostrar aqui algumas manchetes, né? Por exemplo, aqui o Jornal do Brasil. Nova previsão fim do mundo está prevista para novembro de 2017. Tudo culpa do planeta Nibiru. Então, né, estamos aqui. Esse aqui, por exemplo, do History, né, falando sobre a inversão dos polos magnéticos. Pode até ser que lá no final ele fale que a gente não sabe com exatidão quando vai acontecer, se tá para acontecer, tudo especulação, né? Até por isso que ele usa ali o poderão ser devastadoras. Mas, assim, só pela notícia. Cientistas alertam. Terra se prepara para inverter a polaridade de seu campo magnético e suas consequências poderão ser devastadoras. A sua tia mesmo já mandou isso aqui no Zap e já cancelou o Natal. Vamos fazer um refúgio no solo. As 4 luas de sangue, o sol escuro e o apocalipse. E vocês podem ver, né, que ele cita um trecho bíblico, né, para pegar exatamente na fé das pessoas e conseguir fazer com que essas pessoas repliquem, né, essa matéria importante. Mas para explicar, né, o eclipse lunar, nessa imagem aqui, o sol está iluminando a Terra da esquerda, certo? A Terra tem uma espessa camada de atmosfera. E essa atmosfera, ela serve como um filtro. Porque a nossa atmosfera, ela dispersa bastante a luz azul, né? Por isso que o nosso céu é azul. É por isso que quando a gente vê a lua muito perto do horizonte, a gente vê ela meio amarelada. E quando a gente vê ela bem em cima da nossa cabeça, a gente vê ela branca, certo? Porque quando ela tá mais no horizonte, tem uma grossa camada de atmosfera. Então boa parte do azul ali já saiu. Daí você vai me falar, né? Mas por que tem esse cone de iluminação aí atrás da Terra, né? Você tem que lembrar que o Sol ele é muito grande. E daí tem iluminação vindo de baixo e tem iluminação vindo de cima, né? Então, obviamente, faz ali um cone de luz, né? Só que a atmosfera da Terra, ela ajuda a filtrar boa parte dessa iluminação. Então, quando a Lua entrar na sombra da Terra, boa parte da iluminação que consegue chegar na Lua, ela já está toda filtrada pela atmosfera da Terra. Então, ali só o vermelho, um pouco do laranja, vai conseguir chegar na superfície da Lua. Então, ainda assim, chega a luz na Lua, só que é uma luz filtrada pela atmosfera da Terra. Olha que bacana, né?
Essa informação é totalmente sensacionalista. A NASA confirma 6 dias de escuridão completa no planeta Terra. Isso aqui vira e mexe, aparece. É final de ano. É sempre final de ano. Sempre dezembro. Ó, finalzinho do ano lá. Já se prepara aqui, ó. 6 dias de escuridão total. Aqui. Russo marca o fim do mundo para o dia 16 de fevereiro. Enfim, não aconteceu, né? E a refutação de todas as teorias que eu falei, inclusive as no começo do vídeo, é que existem muitas outras agências espaciais. Não é só a NASA. Muita gente fala da NASA, né? Porque a NASA mandou gente na Lua e tudo mais. Também tem a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Tem a Roscosmos, que é da Rússia. Tem até a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira. Vocês sabiam, pessoal, que o Brasil tem uma agência espacial? Também fora as agências espaciais, existem astrônomos amadores que também estão observando o céu. Então, galera, se acontecesse, por exemplo, de ter um asteroide em rota de colisão com a Terra, que é alguma coisa que pode acontecer, né? Só que até o momento não encontramos nenhum que vai ameaçar a vida na Terra. Não é só a NASA que vai falar. Outras agências espaciais, astrônomos amadores também podem acabar encontrando esses corpos e avisar as agências e tudo mais. De certa forma, essas informações vão ser amplamente divulgadas e comprovadas por mais de uma pessoa. Agora vamos para o penúltimo tema da apresentação, que é a vida extraterrestre. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Bom, essa do ET Bilu é muito engraçada, né? Pra quem ainda não conhecia, o ET Bilu foi um suposto ET que mandou a gente buscar conhecimento. Inclusive, um ótimo conselho. Essa reportagem foi da TV Record. E geralmente, quando acontece esses supostos avistamentos de ETs, são filmagens de baixa qualidade e principalmente noturnas, né? Essa reportagem mesmo que eu acabei de mostrar pra vocês não poderia ter sido feita de dia, pois aí ia revelar que, na verdade, esse ET Bilu é o próprio ufólogo, o Urandir Fernandes de Oliveira, que participa dessa reportagem falando da existência de ETs. Como vocês devem ter imaginado, essa reportagem virou um meme. Seria realmente incrível um ET que tirou um tempinho para aprender português. Mas isso aqui não passou de uma farsa, né? Como vocês já devem ter percebido. Mas afinal, a vida extraterrestre ela existe? Diante do tamanho do universo, provavelmente sim. Só que até o momento, a gente não tem nenhuma prova de que existe. Diante disso, qual tipo de vida que nós esperamos encontrar fora da Terra? E a resposta para essa pergunta é, talvez organismos simples, né, como bactérias, e isso sendo um pensamento bem positivo, pois a gente só conhece a vida com as condições que a vida se formou aqui na Terra. Talvez daqui a alguns anos, nós venhamos a descobrir alguns desses tipos de organismos em nossos planetas vizinhos, por exemplo, Marte, né, ou em luas dos gigantes gasosos. E eu falo isso considerando apenas os corpos dentro do Sistema Solar, pois com a tecnologia que nós temos atualmente, dificilmente nós vamos sair dele. No melhor dos cenários, em um futuro bem distante, a gente poderia descobrir alguma forma de viajar perto da velocidade da luz. Isso nos possibilitaria enviar sondas espaciais para explorar sistemas planetários vizinhos. Ou a gente poderia ser descoberto, né, por uma outra civilização com tecnologia mais avançada que a nossa. De qualquer forma, no momento atual, não temos nenhuma evidência que prove a vida fora da Terra. E da mesma forma, a gente também não tem nenhuma prova que fala que só aqui pode ter vida, certo? E agora vamos para o último tema, falar sobre a Via Láctea. R$2.000, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite, a Via Láctea é uma civilização antiga, a Via Láctea é uma marca de carro ou a Via Láctea é uma galáxia? É número 1, a marca de leite.
Brincadeiras à parte, Via Láctea seria um ótimo nome para uma marca de leite, né? E eu decidi colocar esse tema da Via Láctea porque realmente tem muita gente que confunde o que é a Via Láctea ou o que é uma galáxia também. E tem gente que fala até que a Via Láctea é o nosso próprio universo. E não é bem assim, né? O que é exatamente a Via Láctea? A Via Láctea é uma galáxia, sim. Mas é a nossa galáxia, é a galáxia onde a gente vive. Se a gente fazer uma analogia bem boba aqui, a Via Láctea poderia ser o nosso planeta, e todas as estrelas que a gente vê no céu noturno, ou seja, os outros sistemas planetários, seriam outros países, né, desse planeta. Entendeu? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. E as galáxias, elas são compostas não apenas por estrelas, né, mas nebulosas, aglomerados estelares, os buracos negros, os planetas que orbitam essas estrelas, e dentre várias outras coisas. Aqui é uma foto da Via Láctea vista da Terra. Nós podemos ver que tem uma iluminação ali, que é o centro da Via Láctea, e toda essa mancha aqui que vocês podem ver, que parece nuvem na imagem, né, seriam o que a gente chama de braços da galáxia, né, os braços da Via Láctea. E aqui é uma concepção artística de como seria a Via Láctea vista de cima. Então, na imagem anterior, é como se a gente estivesse vendo a nossa própria casa de dentro dela. E aqui, nessa analogia, é a gente vendo a nossa própria casa de fora dela. Mas afinal, qual que é o tamanho da Via Láctea? E a Via Láctea tem assustadores 100 mil anos-luz de diâmetro. De uma ponta da Via Láctea até a outra é 100 mil anos-luz de distância. Se a gente tivesse uma nave que viajasse na velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos para atravessar toda a Via Láctea. Duas curiosidades, assim como a Terra está girando ao redor do Sol, o Sol ele gira ao redor da Via Láctea. E esse processo dele completar uma volta ao redor do centro da Via Láctea leva cerca de 225 milhões de anos. Ou seja, desde que surgiu o Sistema Solar, que a gente acredita que tenha surgido por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, ele teria completado cerca de 20 voltas. Mas outra pergunta, né? Outras galáxias existem? A gente fala que a nossa galáxia é a Via Láctea e existem outras galáxias? E a resposta é sim. Existem outras galáxias. E uma coisa muito legal é que as galáxias elas podem apresentar alguns padrões. Elas podem ser, por exemplo, galáxias espirais, como é o caso da Via Láctea. Essa aqui, por exemplo, é a galáxia do Sombreiro. Ela é espiral também. E outras galáxias espirais aqui. Elas podem ser, por exemplo, espirais barradas. No caso, aparece uma barra aqui que une os dois braços principais nas galáxias. Elas podem ser também elípticas, né? No caso dessa aqui, que é como se tudo tivesse amontoado juntinho. Ou podem ser também irregulares, né? Apresentar nenhum padrão. A galáxia mais próxima é a Andrômeda. A Andrômeda é uma coisa muito linda no nosso céu. Dentre as outras galáxias que a gente pode observar, ela é a maior que a gente pode ver no nosso céu, que ocupa mais espaço. Lembrando que todas as estrelas que vocês podem ver aqui na imagem, né, tirando a da espiral aqui da Andrômeda, são estrelas da Via Láctea, né? Pois a gente não está em nenhuma borda da Via Láctea, a gente está dentro dela e para toda a direção que a gente olha tem muita estrela. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, nós temos a Terra. A Terra, ela está no Sistema Solar, certo? Orbitando o Sol. Agora falando do Sol, né, do Sistema Solar, o Sistema Solar ele está em alguma vizinhança, né, na Via Láctea, e aqui são as estrelas próximas do Sol, e todas as estrelas da nossa vizinhança, elas também estão girando ao redor do centro da Via Láctea, e essa nossa vizinhança está em um pontinho da Via Láctea. Para você ver que as galáxias, por si só, elas já possuem muitas estrelas. Estima-se que na Via Láctea tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, então é muita coisa. E como eu falei anteriormente, né, a Andrômeda está logo ali, nós temos um grupo galáctico, né, que são algumas pequenas galáxias que também giram ao redor da Via Láctea de Andrômeda. Nessa imagem a gente pode ver que a Andrômeda ela é maior do que a Via Láctea. E também temos uma outra galáxia ali, a M33, e essas três são as 3 maiores galáxias do nosso grupo. Continuando, esse grupo de galáxias ele é um desses pontinhos do superaglomerado de Virgem, que é um aglomerado de galáxias, ou seja, tem muita galáxia. Então realmente é muita coisa, né? Mas não vai achando que parou por aí não. Esse superaglomerado de Virgem é só um dos muitos aglomerados de galáxia. E todo esse local com aglomerados de galáxias que eu estou falando para vocês é só um ponto em todo o universo observável. Então, realmente tem muita coisa no universo, né? Então, também falar que a Via Láctea é o nosso universo é que nem eu falar que um grão de areia é o nosso planeta. O universo por si só é uma coisa muito grande. Isso que eu tô falando do universo observável. Pode ter muitas outras coisas além do que a gente consegue observar. Então realmente tem muita coisa aí pra gente descobrir. E é por isso que a astronomia é esse negócio fascinante. Nós não somos o centro do universo. Por muito tempo, pessoas pagaram por discordar que a Terra era o centro do universo. E ela nunca foi. Mas ninguém realmente está no centro do universo. O universo só existe e a gente é parte dele.
E é isso, galera. Eu acho que não tinha maneira melhor de terminar o vídeo do que com esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se durante o vídeo surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, ou algo que você queria falar, deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!